Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast EJA na EPT. Sou Silvânia Braga, dou as boas-vindas a você para essa série especial de 5 episódios, onde vamos falar de acesso, inclusão, educação profissional e histórias que marcam o ProEJA. Este podcast é um produto educacional que surgiu a partir da minha pesquisa, que é intitulada Selecionar sem excluir no ProEJA o caso do IF-Sudeste MG Campus Juiz de Fora, que está vinculado ao mestrado Prof. EPT do IF-Sudeste MG Campus Rio Pomba. Sou uma mulher branca, tenho cabelos acima do ombro, castanhos claros, com algumas mechas, uso batom claro, tenho 1,61 m de altura e estou, no momento, vestindo um blazer amarelo. Bom, e para começar o nosso papo, eu tenho muito prazer de apresentar a todos e receber aqui a mediadora dessa mesa, doutora Paula Reis de Miranda, que é professora titular do campus Rio Pomba, doutora em educação pela UFMG, é também docente do Prof. EPT, doutora Paula, que há muito já discute sobre e reflete sobre a educação de jovens e adultos, que é aí o tema dela de mestrado e doutorado, né? Doutora Paula, seja muito bem-vinda. Eu quero muito agradecer que, além de mediadora, você é minha orientadora nesse trabalho, então para mim é um prazer enorme. Seja bem-vinda. Olá, Silvânia, o prazer é todo meu. Gostaria de dar as boas-vindas a quem nos assiste, quem nos ouve, né, nesse podcast tão importante para refletir sobre educação profissional e tecnológica na nossa instituição e para além dela. Sou uma mulher com um pouco mais de 1,58 m, cabelos na altura do ombro, castanhos. Estou usando um vestido laranja claro com um blazer também off-white. Como você disse, o ProEJA faz parte da minha vida desde o ano de 2006, quando eu ingressei na rede e pude atuar com o ProEJA. Hoje mais atuante no mestrado, mas principalmente na reflexão, na formação de professores sobre esse público, essa temática, esse currículo e essa importância para a emancipação de pessoas, jovens e adultos na nossa sociedade, tão marcada pela exclusão e pela, vamos dizer assim, né? Pela foice, pela faca do capital que atravessa a população de uma maneira geral. Sim, sim. E o ProEJA a gente tem que ver ele, né, Paula, como é algo que dá ascensão social, né? A gente é capaz de diminuir nessa diferença que é o que o Instituto Federal oferece, né, para amenizar um pouco essa diferença social, essa grande divisão que a gente tem já há tanto. E você é prova disso. Então eu queria começar, né, nossa conversa de hoje, para que você nos contasse para quem nos escuta, um pouco de quem é a Silvânia, de onde a Silvânia vem e como que o ProEJA passou a fazer parte da mudança social, econômica e principalmente da vida da mulher Silvânia. Então, a Silvânia nasceu bem num lugar bem pequenininho no interior, na roça, né, onde viveu bastante tempo. Depois de um certo tempo eu fiz magistério, onde quase terminei, mas não deu. E tem 15 anos que eu vim para Juiz de Fora, mas vim numa situação que o mercado não me aceitava e eu precisava reconstruir a minha vida. Eu tinha que ressignificar tudo ali. Eu tinha as 2 filhas, a minha mãe e eu. E Juiz de Fora é onde você procura emprego, aonde você vai ali aceita ensino médio. Então eu estava completamente perdida nessa época. E aí a minha filha, que era aluna do CTU, que tinha sido aluna do CTU, tinha ali aquela intimidade com o site, ela me diz: mãe, olha, abri um curso que é de secretariado, ele tem a parte administrativa que você gosta, acho que você deveria fazer. Até aí a intenção delas era me recolocar até para a sociedade, né? Porque eu estava com depressão e vários problemas. E foi aí que eu fui tentar. Eu falei: Nayara, não tem condições de fazer prova. Mãe, não é prova, é uma carta de intenção. E vai ser pelo tempo que só está falando pela escola, a contagem, os anos, quanto mais velho, mais pontuação só tem. E aí eu decidi ir, né? E fui, eu passei em 10º lugar e comecei em 2011, eu fiz para o secretariado de 2011 a 2013 no campus Juiz de Fora. Então, a mudança foi a passos largos, porque eu entro no primeiro ano, eu sou bolsista do DEC,
né, ali dentro do campus Juiz de Fora, onde eu passo a ter mais intimidade com o campo da educação. Depois eu passo a ser bolsista do departamento, do setor de comunicação, e depois eu sou terceirizada na UFJF e depois terceirizada no campus Juiz de Fora. Bom, e aí as coisas começam a abrir para mim, né? Abrir oportunidades para mim. E a professora Roberta Galvano, que é professora do PROEJA, do secretariado, ela sempre insistia muito com a gente na parte administrativa, de estudar mais, de conseguir de seguir com os estudos, e batia na tecla do concurso. E aí eu decidi estudar para concurso. Depois que eu terminei, eu recebi meu certificado em fevereiro de 2014, do secretariado. E aí eu fui estudar para concurso. Eu estudei 1 ano e meio, tive 2 aprovações não dentro do número de vagas, depois tive uma na Prefeitura de Barbacena e depois no campus Juiz de Fora eu passo a ser servidora em 17 de janeiro de 2017, dentro do meu cargo, que é de técnico de secretariado, tá? Então, assim, a mudança foi repentina, foi rápida, as oportunidades vieram rápido, e eu tive uma mudança de vida muito grande. São 11 anos que eu terminei o secretariado e estou aqui fazendo o meu produto educacional para terminar o meu mestrado. E logo depois, né, a educação unilateral, ela traz para a gente. Aí eu fiz o Enem, fui fazer o bacharelado em Ciências Humanas na UFJF, depois fiz uma especialização em Gestão Pública, e fui aprovada no mestrado em 2023. Enquanto servidora, a partir de 2017, eu fiquei 1 ano EAD, e aí eu fui convidada pelo professor Sebastião para assumir a coordenação geral de assuntos e registros acadêmicos, que é onde você trabalha com todo esse processo, desde o processo de acesso do aluno até o registro dele ali dentro da instituição, né? E por ali eu fiquei mais de 5 anos. E hoje, depois passei pelo setor financeiro e hoje eu estou no gabinete, na Secretaria-Geral. Isso tudo em 8 anos. Tá? Em 8 anos. Então, a minha experiência dentro do registro acadêmico, trabalhando com edital, essa experiência, na verdade, ela começa anterior, quando eu começo a me interessar por processos seletivos. Porque quando eu estava no secretariado, no 2º, 3º ano, que era um projeto da professora Roberta, eu, professor João Paulo Miranda, e mais 2 ou 3 alunas, a gente fez esse processo de divulgação do curso específico, a gente só procurava as escolas do PROEJA. Então, nós fizemos isso durante 2 anos, onde eu estou mostrando na minha pesquisa que esse trabalho dá resultado, que é esse contato direto. E aí, quando eu vou trabalhar na secretaria acadêmica, eu passo a começar a trabalhar desde do edital, né, deste processo de seleção que os alunos passam, até o registro dele. E aí, quando eu passo no mestrado, primeiro que eu sempre brinquei que eu tenho uma dívida com o PROEJA. E vou continuar tendo. Eu vou levar o PROEJA na minha vida onde eu for e nunca vou ocultar que eu entrei num curso PROEJA aos 43 anos, né, para refazer a minha vida, ressignificar, e eu consegui. Porque às vezes há um preconceito, mas é um curso PROEJA, mas ele é dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Há uma diferença, né? E aí, eu falo, além de brincar que eu tenho essa dívida com o PROEJA, quando a gente lista ali qual o assunto que eu vou falar, eu decido pelo acesso, por esse meu conhecimento que eu tive, por ver a dificuldade dos alunos do PROEJA a partir do momento que eles passam a ter que lidar mais com a tecnologia para fazer a inscrição deles. Isso piora bastante, como no último ano, que inclusive taxa eles tiveram que pagar. E aí surge o meu tema de pesquisa que nós vamos contemplar aqui hoje, Paula. Que ótimo, Silvânia. É muito importante para nós, né, entender que a estrela desse processo e desse podcast hoje é você, né, a egressa do curso Isso. de secretariado do Campus Juiz de Fora, e uma presença marcante para nós de que o PROEJA, ele muda vidas a partir de uma proposta integrada de formação integral e omnilateral. Sim.
Sim. Então, para você que nos assiste hoje e que vai nos acompanhar nesses 5 episódios, nós vamos tentar trazer para você um pouco das peculiaridades desse público, desse currículo, dessa organização, mas principalmente, né, dos entraves e desafios que nós vivemos na rede federal e para além dela, para a inserção desse público trabalhador dentro da rede. Uma vez que nós temos um país com um número enorme de pessoas sem o ensino médio completo, fora da faixa etária tida como regular, né? Isso. E que, mesmo assim, as instituições estão com cadeiras vazias, aguardando pessoas para cursar a educação de jovens e Sim, adultos. aí falando assim, só no estado de Minas Gerais, né, Paulo? Nós temos 49,2% de 25 anos ou mais que não tem instrução, que não tem o ensino fundamental completo, com ensino fundamental completo, quer dizer, não tem o ensino médio. É praticamente metade da região de Minas Gerais, né? Antes da gente continuar, eu gostaria que você falasse um pouco da educação profissional no processo de formação de jovens e adultos do PROEJA e como essa educação contribui para o desenvolvimento integral dos sujeitos envolvidos e qual a sua relevância para o futuro profissional e pessoal desses estudantes. É importante a gente destacar, né, Silvânia, que todo o curso PROEJA, agora denominado como EJA-EPT, é estruturado em cima do currículo integrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estudante jovem adulto, homem, mulher, pai, mãe, avô, filho, sogra, que tem uma vida, que tem uma história, ele vai para a escola, no caso, os institutos federais e seus parceiros, com uma possibilidade de formação muito mais ampla do que o ensino médio regular. Puro. Ele vai ter uma formação profissional integrada, e aí a gente entende integrada como articulada, politécnica, embasada no trabalho como princípio educativo, com situações que fazem dessa pessoa uma pessoa capaz de ir para o mundo do trabalho e buscar algo além do que o mercado lhe oferece. Sim. Num tempo um pouco mais curto, porque o PROEJA geralmente ele pode ser estruturado com menos de 3 anos, diferente do ensino médio, ele pode trabalhar a carga horária de até 2.400 horas em 2 anos, possibilitando que esse sujeito ele ocupe um espaço que até há pouco tempo ou há muitos anos, dependendo de cada um, não esteve aberto e acessível a ele. Um exemplo disso é que vocês devem lembrar que há pouco mais de 15 anos, as escolas técnicas, elas tinham processos seletivos elitizados, voltados para um público muito além do que a classe trabalhadora poderia se ver e almejar. Não adianta, né? Não dá para enfrentar o mundo do trabalho do jeito que as pessoas enfrentam e ainda se preparar para um vestibular, não tem condição. Então, tem uma pesquisadora, que é a Madiana Castro, que faz seu trabalho de mestrado e doutorado muito em cima dessa legalidade do PROEJA e a obrigação. Deu uma entrevista pra gente, ela está no próximo episódio. Exatamente, que vai estar aqui conosco, que ela traz isso muito fortemente, né? Que a inserção do PROEJA na rede é uma inserção legal, né, pela necessidade de atender a legislação, né, da nossa rede de educação profissional e tecnológica. E trazer esse público novamente, abrir as portas das instituições, é trazer para eles também uma possibilidade de assistência, de acompanhamento, de formação e principalmente de verticalização. E aí não entenda a verticalização como apenas o acesso ao ensino superior, mas o acesso a outras oportunidades formativas, outras oportunidades de trabalho e principalmente reconhecimento social, econômico e pessoal. No meu trabalho de mestrado, eu faço um trabalho sobre o ensino de matemática na EJA-EPT, no PROEJA. No meu trabalho de doutorado, eu estudo currículo. E eu trabalhei com 24 estudantes de um curso de agente comunitário de saúde, e eles, né, durante a minha pesquisa, se aproximaram muito do campo da educação e da etnografia, e eles se apresentam no texto, e principalmente para mim, que estive lá por 4 meses acompanhando a turma, como
pessoas marcadas por histórias excludentes. Sim. Pessoas que caminhavam quilômetros para chegar até a escola na fase, né, do ensino fundamental. Pessoas que tiveram que abrir mão do estudo por conta de dar oportunidade, tanto social, econômica, quanto temporal, para filhos, esposas, maridos, né? Pessoas que se libertaram de uma vida muitas vezes opressora e voltaram a estudar Sim. com a idade mais avançada. Então, a instituição federal, a rede, ela tem que assumir isso como uma proposta e uma missão. Pois nós também, por tempos, excluímos essas pessoas das nossas instituições de ensino, e com a lei de criação dos institutos, nós temos uma missão, nós temos uma tarefa de uma oferta contínua e constante, com um percentual ativo, né, com acolhimento e acessibilidade para esse público dentro da rede. Então, a formação integrada, unida ao trabalho como princípio educativo, numa missão de formação ampla para o mundo, possibilitando que eles, como você, tomem as rédeas do seu caminhar, né, e possam se lançar tanto no mercado para outras ações na mesma área, como serem empreendedores, servidores, funcionários públicos e até mesmo, né, continuarem com as suas vidas dentro de uma possibilidade de olhar para o mundo de uma forma emancipada. Sim, e diferente. E falando isso, Paula, eu falo a minha história, eu estou aqui por causa do mestrado, mas nós temos aí vários colegas, que mudaram de vida completamente. Eu encontrei com um colega há poucos dias, ele era uma turma depois da minha. Ele era servente pedreiro. Hoje ele trabalha na parte administrativa de um hospital grande aqui em Juiz de Fora. E assim são outros que conseguiram, que queria ser enfermeiro e conseguiu, dali para frente, cumprir seu sonho. Então todos têm uma história de mudança, não é só a minha. Mas quando você fala que o Instituto Federal tem essa missão, a partir do momento que, né, de dar acesso. E aí, Paula, a gente entra nos dados da minha pesquisa, que está falando completamente ao contrário, porque eu venho pesquisando, nós estamos, né, você é minha orientadora, e nós decidimos pesquisar o acesso, os processos seletivos, os processos de seleção, como que eles são feitos. E aí a gente pega a região sudeste do Brasil, né, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que tem o IFE Fluminense, o IFE RJ, e Minas Gerais tem 5 institutos federais, né? E dele nós temos 3 que nem oferece mais. Então a nossa pesquisa vem mostrando e aí que ainda nós temos provas para esse público, ou matrícula online, que aí vem o problema da tecnologia, que nós temos pessoas que estão afastadas da escola há 30 anos, ou não têm esse equipamento, e também não tem apoio. Então, na conclusão da minha pesquisa, que a gente está terminando, vem aí a gente vê uma invisibilidade do PROEJA nos institutos federais. Inclusive, eu não posso deixar de falar aqui que dia 28 o professor Frigoto teve no Instituto, fez uma palestra e eu tive o prazer de apresentar o meu trabalho para ele, que foi assim, para mim foi muito bom, foi muito enriquecedor. E aí a resposta do Frigoto para mim foi: olha, isso aqui é uma dívida do Instituto Federal com o PROEJA, uma dívida longa e ela precisa ser paga. E aí eu fiquei mais tranquila quanto ao resultado da minha pesquisa, porque exatamente essa invisibilidade, ainda com cobranças que não dá para alcançar esse público. Então, eu queria que você comentasse um pouco deste resultado da nossa pesquisa. Em que antes que você fale, Paulo, eu queria também ressaltar aqui que eu preciso fazer isso. Eu vou citar aqui o Campus Rio Pomba e o Campus Juiz de Fora, que há um trabalho individual, e aí eu falo de você e da professora Roberta Calvano, em Juiz de Fora, como também falo dos professores que estão ali já há anos dando aula, né? Aqueles que estão no PROEJA, que é o que mantém o PROEJA aqui ainda, tá? E onde ele está um pouquinho menos invisível é porque tem ainda um auxílio e uma assistência para esses alunos, no caso os outros não têm, ou como o IF Sudeste MG esse ano
cobrou taxa de matrícula desses alunos. Então, eu queria que você falasse um pouco comigo, com a gente, sobre esses resultados e o que a gente tem para fazer daí para frente. Vamos lá, né, Silvânia? O desafio é muito grande. Então, assim, Silvânia faz uma busca, né, na sua pesquisa sobre as possibilidades de inclusão, e quando eu penso na inclusão, automaticamente a exclusão vem junto, Sim. né, na nossa rede. O primeiro grande desafio da Silvânia e na busca dela, né, estou falando da terceira pessoa, mas porque eu estou falando da pesquisadora e não da nossa colega que está aqui hoje como sujeito do PROEJA, pessoa, né, especial nesse processo, os dados estão escondidos, não arquivados, de difícil acesso. Nem todas as instituições nos mostram, né, quando nós solicitamos essas informações sobre o processo seletivo, nos mostram como foi feita essa seleção nos últimos anos. Então, esse é o primeiro dificultador. Sim. Uma instituição que não tem memória não consegue traçar a história, então não consegue progredir. E a análise sobre os processos seletivos é uma ação que toda instituição de ensino deve fazer, né? A cada ano, comparar com o ano anterior, com o período em que está, com as atribulações vivenciadas, para que se tome as decisões a partir do que se tem como história. E isso dificulta também, né? Quando você vai apresentar dados do PROEJA, o que você apresenta? Não apresenta. Como que você luta por isso? Então, nós continuamos tendo instituições que oferecem o processo de seleção, como oferecem para os demais cursos. Então, a prova ainda é marcante. Sim. O edital com 30, 40 páginas, que dificulta o acesso da pessoa que está afastada da escola há algum tempo, ou aqueles que não têm uma escolaridade de segundo grau, ensino médio, que antigamente era o segundo grau, ou de ensino superior, que apresentam dificuldades em entender. Então, isso a gente fala de pais de alunos, de colegas nossos que têm filhos e que prestam o processo seletivo com dificuldade. Imagina aquele sujeito que está afastado da escola há muito tempo e que não está acostumado com aquela linguagem tão burocrática e normativa. Então, até não te cortando, só para completar, eu tenho essa passagem, eu fiz uma carta de intenção, foi contado o meu tempo fora da escola e a minha idade. E aí eu vou vendo esse andamento dos processos, até que eu vou para o registro acadêmico, e as pessoas não têm mais o apoio. Aí eu acompanho a matrícula presencial, onde a gente fazia a ficha, pegava o documento, pronto. Aí passa para um sistema, ele tem que fazer inscrição, ele tem que acompanhar todo um processo e depois ele tem que apresentar a documentação de matrícula. Tudo online. O apoio para ele é ter um computador dentro da instituição. Isso não é apoio para quem não sabe. Exatamente. Então, assim, a dificuldade que está sendo colocada para ele não tem como, porque até os meninos do ensino médio precisam de pai e mãe para ajudar. Com certeza. Né? Então, é um dificultador. Eu acompanho esses processos desde o que eu fiz, então eu vejo essa diferença, ela é gritante. E isso nos mostra, você usou uma palavra muito importante desse processo, a invisibilidade desse sujeito para quem está na nossa instituição, principalmente em funções de gestão e tomada de decisão. Porque eu não consigo enxergar esse sujeito. Eu crio um processo de seleção, de matrícula, de inserção excludente, né? Por quê? Porque eu não penso nesse grupo como não penso em outros grupos também, que são grupos que precisam ter acesso a essa educação. E aí a gente acha que o problema está acabado, mas não está. Na sua pesquisa você faz o levantamento de matrículas, elas estão muito abaixo da seleção. Então, é importante que a gente tem, né? Porque muitos nem me deram esses números. Então, há instituições que você tem uma relação candidato-vaga para o PROEJA acima, mas que isso não se efetiva enquanto matrícula, e isso não se efetiva enquanto permanência e êxito. E aí, antes de chegar na permanência e êxito, eu acho que é importante a gente entender que esse processo, ele é um processo um pouco mais longo, onde a gente ainda não tem uma busca ativa desse sujeito.
né? A gente percebe nas instituições que são investigadas que o mesmo processo de divulgação, de seleção, de matrícula é para qualquer nível e qualquer modalidade. Então, eu continuo tendo a prova como maioria, apesar de ter alguns sorteios e quase nenhuma carta de intenção mais. Muito E pouco. o que a gente precisa deixar aqui, Paula, é uma observação, que tem o sorteio, tá? Ah, mas é sorteio, sim, mas a inscrição dele é por um sistema. Eletrônico. E a matrícula também por um sistema eletrônico. Então, o que facilitou para ele fazer um sorteio? Nada. E o trabalhador, a gente tem que lembrar que ele está, vamos pôr Juiz de Fora, ou que seja outra cidade, mas ele tem uma movimentação, um cansaço o dia todo. A mãe leva o filho para a creche, busca, ela vai fazer jantar, ela vai lavar roupa, ela não vai ler edital. E como é que eles acompanham um processo de outubro, novembro a fevereiro, março? E como é que ele faz uma inscrição de 8 às 11 e de 14 às 16 ou às 18 horas? Dentro do horário de trabalho dele, ele não tem a opção de ser atendido fora do horário. E aí, falar, mas ele pode pedir para sair do trabalho? Quem vai arriscar? E o medo de perder esse trabalho, porque ele não tem qualificação para buscar outro. Né? E o Frigoto, ele fala isso também, que é preciso que gestores, né, docentes, técnicos administrativos, toda a gestão se unam para entender que é um trabalhador atendendo o outro. Exatamente. E aí, Silvânia, o termo que você usa, invisibilidade, né, na nossa conversa hoje, ele é muito propício, porque realmente é isso que acontece. A gente não enxerga as peculiaridades, as características desse público que tem um modus próprio de ser, sim, de estudar e de atuar. E aí, no seu trabalho, você também percebe que as barreiras não se encerram aí. Porque das instituições pesquisadas, pouquíssimas têm uma política de assistência estudantil para esse público. Sim. Então, e aí eu vou contar um pouquinho, né? Na nossa instituição, como você colocou muito bem, nós temos as várias unidades que compõem o Sudeste MG e apenas 2 hoje oferecem a educação de jovens e adultos integrada à EPT, que é o campus Juiz de Fora e o campus Rio Pomba. Eu vou só fazer um atento que eu não sei de quando a quando, porque eu demorei a receber os dados, mas parece que o Imuriaé está oferecendo um curso. Então, os outros 2 é FIC. Mas eu estou aguardando os dados ainda. E aí, o que é interessante a gente entender é que esse sujeito que volta à escola e que vai estudar, ele já tem um compromisso econômico com o seu salário. E ele tem um salário. E a assistência social oferecida pela instituição, que é também muito importante para a classe trabalhadora, para os filhos dos trabalhadores, ele não chega a esse sujeito, porque na hora que ele vai comprovar a sua renda, ele tem carteira assinada, ou ele tem uma renda, ou ele tem às vezes um bem em seu nome, né? E aí ele, na maioria das vezes, ele não consegue a assistência social. E aí na sua pesquisa você mostra isso, que algumas instituições que conseguem manter o PROEJA ao longo dos anos são unidades que oferecem uma política própria, uma ação própria de permanência e êxito e aí de assistência a esse sujeito. E aí, como eu estou no campus Rio Pomba, nós aprendemos isso nos últimos anos. Nós já tivemos a oferta de EJA e EPT, né, na modalidade ProEJA lá em 2008, suspendemos em 2014, retornamos pós-pandemia e aprendemos que sem uma política a gente não consegue. Então, hoje o campus tem uma política específica para a educação de jovens e adultos e aí esse apoio estudantil. Não estamos tirando nada de ninguém, pelo contrário, estamos possibilitando que esse aluno trabalhador, adulto, ele possa também ter benefícios para se manter na instituição, para conseguir concluir seu curso com êxito. Sim. E é importante destacar que esse governo atual, você vai trazer isso no seu trabalho também, ele tem buscado ações de financiamento, né, como o edital 17, como agora também as pactuações de EJA e EPT, na tentativa de aproximar município, estado e rede federal
com uma assistência importante. E uma outra pessoa que vem falar disso com a gente é a Vânia Nobile, né, que fez parte da institucionalização do PROEJA, instituição do documento base, e agora continua esse trabalho em Brasília, né, como uma representante importante desse movimento pelos trabalhadores e trabalhadoras na EPT. Então, assim, o seu trabalho, ele vem fazer esse mapeamento e o seu produto educacional tem um objetivo, Sim. né? Que é municiar as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem ou aqueles que estão à frente das instituições, a conhecer um pouco mais dessas características do PROEJA, desse público e das dificuldades de acesso, permanência Sim. e êxito. E assim, o PROEJA dentro da EPT, ele está cumprindo o papel dele, né, Paula? Tanto que eu estou aqui. E eu e várias pessoas que têm essa história para contar. Então, ele cumpre esse papel. Então, o que está faltando? Apoio de gestores, e, né, porque nós já temos esse trabalho. Igual você falou, o governo atual, ele está trabalhando dentro disso. Agora, os gestores, as instituições, elas têm que acordar para isso. E é fundamental que seja uma luta coletiva, né? Que Sim. seja uma política pública. E assim, tem uma meta para cumprir, né? Existe uma meta para cumprir que não está sendo cumprida. Isso. E aí é importante que nós, enquanto servidores, né, da rede federal, possamos entender que se nós não cumprimos essa meta, nós deixamos, né, a desejar e deixamos a nossa instituição fora, né, da sua missão principal, que é oferecer a educação pública, gratuita, de qualidade a todas as pessoas, e em especial à classe trabalhadora. Muito bem, Paulo. Então, estamos aí, né? Esse é o primeiro episódio, onde a gente trouxe aqui esses dados de pesquisa, e aí eu acho que todo mundo entendeu que o nosso produto, ele não é apenas para completar, falar que é um trabalho final do mestrado, não. O que a gente quer aqui é buscar e levar essa reflexão para as pessoas, para os gestores, para que haja essa reflexão e dar a importância que o PROEJA merece, né? Então, pessoal, olha só, nós chegamos ao final do primeiro episódio do podcast EJA na EPT. Hoje compartilhamos um pouco da minha trajetória, falamos desse resultado da pesquisa, trouxemos algumas reflexões, e no nosso próximo episódio nós contaremos com a participação especial da professora Madiana Desirê Ribeiro de Castro e o professor doutor Adriano Heder de Carvalho, do campus Juiz de Fora. Eles vão trazer uma análise sobre experiências exitosas, público, acesso, permanência e assistência no PROEJA. Então, a gente conta com você. Até o próximo episódio. Até lá. Um abraço.